Olá a todas e todos que estão nos vendo, a todos e todos os cursistas do nosso curso Criptografia e Sociedade, Técnica, Regulação e Prática. A gente está hoje na nossa aula 5. Olá também a todos que estão nos vendo no YouTube no futuro. O tema da aula de hoje é acesso excepcional, Going Dark e Crypto Wars. A gente vai entrar nos debates e nos riscos de forma mais detida. A gente não vai fazer um panorama histórico como foi feito na aula anterior, que já está coberto, né, pelo Diego Canabarro. Hoje a gente vai entrar no conteúdo dos argumentos e a gente vai buscar entender o conteúdo desses argumentos, como que ele se relaciona ao contexto que nós estamos inseridos. Eu sou o Gustavo Rodrigues, sou antropólogo, mestrando em divulgação científica e cultural pela Unicamp e sou coordenador de políticas no IRIS. E aí eu vou pedir que a minha colega Ana se apresente. Olá, pessoal, boa tarde, bem, bom dia. Eu sou Ana Bárbara, sou pesquisadora no IRIS também, cientista social de formação pela UFMG, e hoje eu faço meu mestrado no Departamento de Política Científica e Tecnológica na Unicamp. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Bom, o que a gente vai apresentar para vocês hoje são os resultados de um projeto que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado no IRIS, em parceria com o capítulo brasileiro da ISOC e com o apoio da ISOC Foundation. Esse projeto se chama Privacidade e Segurança, comunicando a importância da criptografia para todos, e ele tem duas etapas. Na primeira, a gente fez uma pesquisa para entender os argumentos, as racionalidades, as lógicas que estão orientando os diferentes atores que participam dessa controvérsia que a gente chama de Crypto Wars, ou dessas controvérsias. E a segunda etapa é esse curso de capacitação nesse tema. No nosso site, vocês vão conseguir encontrar a publicação dos resultados preliminares dessa pesquisa. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, o relatório completo com os resultados totais e finais ainda não foi publicado, mas ele deve ser publicado em breve. Bom, contexto. Muitos cientistas sociais, e talvez especialmente os antropólogos, têm uma certa obsessão com o contexto. Então, o fio condutor do trabalho que a gente vai apresentar hoje é basicamente pensar nas crypto wars no nosso contexto jurídico, político, técnico e econômico. Esse contexto, como eu disse, é o Brasil de 2021. Então, a gente vai pensar um pouco sobre os riscos e sobre os argumentos e pensar em como algumas disputas que são globais, como foi visto na aula anterior, vão se materializar de forma específica, dadas as particularidades desse ambiente histórico e cultural que a gente está vivendo. Bom, indiscutivelmente, os acontecimentos históricos que fizeram as crypto wars explodirem no Brasil foram os bloqueios do WhatsApp. Entre 2015 e 2016, como já foi mencionado aqui no curso, o aplicativo recebeu 4 ordens de bloqueio por descumprir ordens de entrega de dados. Entre a segunda e a terceira ordem, eles implementaram a criptografia de ponta a ponta, o que passou a ser central nessa discussão, porque inviabilizou tecnicamente a entrega desses dados a partir do momento que a criptografia foi implementada. Isso aí culminou na DPF 403, na DI 5527, que eu também não vou discutir aqui em detalhe, porque é o tema de outras aulas do curso. Mas o ponto que eu quero focar é que, embora o objeto dessas ações não fosse a criptografia em si, a audiência pública, o debate público sobre esse tema acabou muito centrado nisso e acabou sendo abordado nos votos dos relatores dessas duas ações. A título de exemplo, eu trago esse trecho do voto da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, na DI 5527, em que ela fala que o Estado não pode compelir o aplicativo a oferecer serviço de forma menos segura com o pretexto de usar essa vulnerabilidade para acessar dados em investigações criminais. E também que seria um retrocesso limitar ou tornar ilegal a criptografia. Então aqui a gente tem um entendimento muito contrário a medidas ou exigências regulatórias de acesso excepcional impostas pelo Estado. Por outro lado, volta e meia aparecem ainda tentativas de cercear o uso da criptografia forte no país. Aqui eu trouxe como exemplo a declaração do primeiro simpósio Going Dark Brasil, que foi um evento feito pelo Ministério da Justiça em 2019, e aí ela vai trazer esse discurso de, ok, a gente entende que a criptografia tem um valor, mas ao mesmo tempo ela está atrapalhando as investigações, então algo precisa ser feito.
Isso também era algo que o pacote anticrime tinha uma previsão nessa lógica de acesso excepcional, embora ela não tenha sido aprovada. Mais recentemente, o tema voltou à tona com um debate sobre a reforma do Código de Processo Penal, que no seu último relatório trazia, aqui eu cito o relatório do deputado João Campos, ele trazia algumas disposições que podem ser interpretadas como obrigando os provedores de aplicação a reduzirem a segurança dos seus sistemas, inclusive vulnerando a criptografia. E aí o ponto que eu quero chegar é, então, que apesar de haver essa sinalização do STF no sentido de é ruim ter acesso excepcional, existem ainda atores políticos que, com certa frequência, vão defender essa medida. E aí, para entender melhor por que você deveria ser contra ou por que você deveria ser a favor do acesso excepcional, a gente fez essa pesquisa. E aí eu vou passar a palavra para a Ana para ela contar um pouco mais sobre como que a nossa pesquisa foi feita. Obrigada, Gustavo. Bom, nesse sentido, em busca de mapear os argumentos desse debate e entender qual era a opinião dos atores que constroem essa pauta e movimentam o debate no Brasil, a primeira parte do nosso projeto foi fazer uma bateria de entrevistas e poder analisar o conteúdo delas para extrair esses argumentos e entender melhor de onde eles vêm e onde eles se fundamentam. Entre as etapas de pesquisa, a primeira dela foi a seleção por amostragem em bola de neve, que é uma forma de chegar a pessoas que geralmente não são de fácil acesso. Um entrevistado indicava outra, e a gente dava prioridade para os experts e pessoas que participavam previamente do debate público sobre tecnologia e sociedade, segurança, privacidade, enfim, em última instância, criptografia. Esse é um método bom para alcançar interlocutores que geralmente é difícil enfim, de ter o contato, mas é particularmente sensível a vieses de seleção e não gera uma amostragem representativa de nenhum segmento populacional. Isso é uma ressalva importante do nosso trabalho. Mas o nosso objetivo aqui tem muito mais a ver com o conteúdo e o teor dos argumentos do que a quantidade de gente que repetiu o mesmo argumento. Então, nos interessa muito mais entender o mérito, né, o conteúdo dessas falas. Nós fizemos 71 convites, 45 entrevistas foram realizadas e 43 delas foram consideradas válidas para nossa análise. Dessas 43, 20 foram mulheres e 23 homens. E quanto à área de formação, houve uma predominância do direito, 27 entrevistados tinham formação jurídica. Mas também tivemos uma diversidade nesse ponto. Pessoas de formação de economia, engenharia da computação, história, ciências da administração pública, rede, ciências sociais, comunicação, enfim, entre muitas outras. E 14 pessoas tinham uma formação multidisciplinar em diferentes áreas de graduação e pós-graduação, enfim. E as trajetórias profissionais também revelavam uma notória diversidade, assim, ativistas de software livres, assessores parlamentares, gestores de políticas públicas, de plataforma, analistas de cibersegurança, professores, pesquisadores, universitários, enfim, ativistas dos direitos humanos e tecnologia, ONGs da sociedade civil organizada, enfim. Você pode falar, por favor? Bom, agora eu vou passar para a parte de apresentação de alguns dos resultados que nós tivemos. Como o Gustavo disse, uma publicação com os resultados preliminares já está disponível, e assim como todos os outros materiais do IRIS, é aberto e gratuito no nosso site. E uma das perguntas que nós fizemos nessas entrevistas era: você seria a favor da introdução de um mecanismo de acesso excepcional para fins de investigação criminal? Você pode passar. E aí a distribuição entre os entrevistados, a maioria disse que não, que eram contrários, quase 70% deles. 30 pessoas disseram que não. 11% foi favorável
e 18% se disse indeterminado, ou dava uma resposta que era inconclusiva, dizia não saber, não ter certeza. E aí, quando a gente olha esse dado em relação à área de formação, nós temos uma informação interessante, porque entre as pessoas com formação técnica, ou seja, que eram formadas em ciência da computação, engenharia da computação ou redes, não havia indecisão, ou era a favor ou era contra. Apenas uma pessoa foi favorável à introdução de um mecanismo de acesso excepcional. Enquanto que entre as pessoas que não possuíam formação técnica, concentravam todos aqueles que tinham incerteza sobre apoiar ou não o mecanismo. Essa correlação entre a ausência de conhecimento técnico e a maior probabilidade de ter uma posição indefinida na controvérsia fez a gente pensar que talvez o conhecimento técnico tenha afetado a probabilidade, uma especulação que foi reforçada pelo fato de que 87% dos entrevistados com posição indeterminada tiveram suas declarações classificadas como manifestação de dúvida, incerteza ou desconhecimento. Pode passar, por favor. Bom, feita a ressalva novamente de que esses dados quantitativos não são ilustrativos de nenhuma população, por favor, cientistas sociais, não nos matem, a gente sabe que eles não são. O nosso foco estava mais no aspecto que a gente vai discutir a seguir, que está relacionado com o qualitativo, com os argumentos e os discursos que surgiam nesse contexto e como eles se relacionam com algumas questões que são associadas ao nosso contexto social histórico. Então, vamos agora analisar os argumentos em defesa do acesso excepcional. Por que defender o acesso excepcional? Primeiro, veio esse argumento de que você precisa disso para a segurança pública. E se há um conflito entre privacidade e segurança, evidentemente a segurança deve prevalecer. A alternativa, que seria de crimes graves ficarem sem solução porque a criptografia impediu, dentro dessa linha de raciocínio, é inaceitável. Então, aqui a gente tem uma concepção de segurança pública que está muito atrelada à persecução penal e ao sucesso na persecução penal, especialmente em casos de crimes graves, como tráfico de drogas, abuso infantil, terrorismo. E aí é interessante porque a proteção contra cybercrimes, que geralmente é o que é levantado como contraponto a isso, ela é vista como um aspecto não tão central, não tão definidor da segurança pública, quanto, por exemplo, a persecução penal mais tradicional, por assim dizer, em crimes mais consolidados, mais visíveis no nosso imaginário cultural. E aí, isso vem associado a um discurso de que todos têm o dever de obedecer à justiça. Cidadãos têm o dever de obedecer à justiça e empresas têm o dever de obedecer à justiça. Então, se existe uma ordem judicial legítima, ela tem que ser cumprida, mesmo que isso exija vulnerar a criptografia. Aqui você tem um argumento de que a lei é a lei. E se a lei prevê que uma interceptação vai ocorrer e existe essa ordem legítima, específica e fundamentada, ela tem que ser cumprida e ponto. A alternativa, que é a lei não ser cumprida, é inaceitável. E, com frequência, na hora de defender esse ponto, os entrevistados falavam: gente, isso não é diferente de uma interceptação telefônica. Se a gente tem um procedimento, se a gente tem uma previsão legal para interceptações telefônicas, por que isso não vale para o WhatsApp? A Lei 9296, que é a Lei das Interceptações Telefônicas, ela se aplica a esse tipo de comunicação também. E aí, só para elucidar, esses números que vocês estão vendo entre parênteses aqui do lado de cada enunciado é o número de vezes em que isso foi dito ao longo das nossas entrevistas. E aí, a gente tem uma citação aqui que eu vou pedir para a Ana ler, que ilustra um pouco esse ponto. Eu gostaria de fazer a ressalva de que todos os nomes que aparecem nessa apresentação, nessa citação e nas próximas, são nomes fictícios, enfim, que respeitam o nosso compromisso com a anonimização dos entrevistados que contribuíram com a pesquisa. Então, uma citação que ilustra isso que o Gustavo acaba de dizer eu já estive do outro lado, já estive do lado de quem tem que prender o bandido, e dá um trabalho quando você está com os dados todos criptografados. Mecanismo excepcional é uma palavra também que combina bem. É um acesso excepcional, é um acesso do grampo telefônico.
A polícia não fica grampeando todo mundo à revelia, tem uma regra. Para mim, essa regra pode ser a mesma regra para grampear o WhatsApp, dita por uma pessoa com formação técnica com foco em segurança da informação e que tem experiência na área de docência, consultoria privada e gestão de projetos. E aí, aqui a gente já tem um outro argumento que foi usado duas vezes, que é o de que o acesso excepcional é um meio investigativo tão ou menos gravoso que os meios que são usados hoje. A lógica aqui é, poxa, se eu preciso acessar essas comunicações de algum jeito, né? Então é melhor eu ter acesso ao conteúdo de uma conversa entre A e B, e de uma conversa entre B e C, do que ter que fazer uma busca e apreensão na casa da pessoa, ou na casa de várias pessoas, que às vezes é mais constrangedor, mais invasivo, afeta a inviolabilidade do domicílio. E aqui a gente traz uma citação que ilustra esse ponto, que eu vou ler agora. Gente, seria muito melhor se a gente trabalhasse com um determinado aplicativo que a gente dissesse: eu quero saber só as mensagens do WhatsApp. É só o WhatsApp. Eu não estou querendo suas fotos, sua lista telefônica, o que você conversa com a sua mulher, entendeu? Seria muito mais prático. Então, acaba que por falta de determinados aplicativos para fazer e ter acesso a essas mensagens, a gente se utiliza, às vezes, de mecanismos mais invasivos do que nós precisávamos, muitas vezes. Isso foi dito por uma entrevistada que tem formação jurídica e uma atuação no sistema de justiça criminal focada em crimes cibernéticos. E aí eu passo para a Ana apresentar os argumentos seguintes. Esse próximo conjunto de argumentos, que apareceu com frequência também, tem a ver com formas de mitigar os riscos associados ao acesso excepcional a partir de controle institucional. A ideia é de que isso não vai ser abusado, porque há requisitos institucionais para que esse acesso ocorra. No exemplo, ordem judicial com determinada finalidade, fundamento legal, restrição do escopo dos indivíduos, enfim. Um dos argumentos, por exemplo, seria que essa institucionalidade prevenirá abusos, que não será usada a revelia e só com uma ordem fundamentada, enfim, e que estabeleça o recorte de sua aplicação. Outras pessoas disseram que seria adequado que fosse usado somente em casos graves, usado para investigar crimes como terrorismo, abuso infantil, tráfico de drogas. E também apareceu que seria uma última alternativa, um último recurso, onde já estão esgotadas as outras formas de investigação e, enfim, não tendo outra forma de investigar, o acesso excepcional seria uma boa estratégia para, enfim, para a resolução de crimes. Esses dois últimos pontos ecoam um pouco no que está previsto na lei de interceptações, a lei 9296. Eu peço para o Gustavo falar um pouquinho dela. Só reforçando que aqui basicamente as pessoas estão dizendo que não vai ser esse festival de abusos que às vezes é pintado, porque os requisitos que estão, assim como a previsão de que a interceptação ocorra está na lei, os requisitos para como ela deve ocorrer também estão na lei. Então ali você teria salvaguardas que são suficientes para evitar que os abusos ocorram, como a exigência de que haja uma ordem judicial fundamentada, etc., mas aqui a gente destaca que tem que ser usado, não é para qualquer crime, são para crimes específicos, para infrações penais específicas, e tem que ser usado como último recurso de investigação. Não pode ser a primeira coisa que você faz numa investigação. E aí eu vou ler agora uma citação que evidencia um pouco dessa forma de raciocinar, porque junto a esse cuidado de indicar que os abusos vão ser prevenidos pelas instituições, aparece uma espécie de defesa principiológica da confiança na institucionalidade. A ideia é, poxa, eu tenho que confiar nas instituições, senão eu não posso confiar em nada, né? Então, aqui a gente tem essa citação que ilustra isso, que diz: agora, eu tenho que confiar na justiça. Eu, como advogado, existindo uma lei que diga quando, como, em que condições, e que somente nessas condições isso pode acontecer, e há uma autoridade judicial investida pelo Estado para tomar essa decisão, se eu não confiar nisso, eu não posso confiar em nada na justiça. Seria uma confiança seletiva. Não, eu confio na justiça, mas isso não. Por quê? Tem tribunal, tem corregedoria, tem CNJ, nós temos que confiar. Não havendo outro recurso, e diante de uma eventual gravidade do crime, com lei própria dizendo como isso vai acontecer, com decisão judicial específica e fundamentada, aí eu acho que sim, eu acho que nós teremos que enfrentar circunstâncias em que a paz social é mais importante que a paz criminosa. Isso foi dito pelo Julian, nome fictício,
Ele tem formação jurídica, tem ampla experiência no setor público, trabalhando com regulação de tecnologia e trabalha agora no setor de relações institucionais de uma grande empresa. E aí eu vou passar para a Ana para ela trazer um outro aspecto desse conflito. Esse ponto dessa citação foi trazido apenas uma vez, mas a gente achou extremamente relevante de colocá-lo, porque ele ilustra muito bem uma dimensão política desse conflito. Aqui a pessoa está falando sobre como os estados podem se sentir intimidados, ameaçados pelo poder e distribuição global dessas empresas. Então, acontece também uma disputa simbólica e política da autoridade estatal e, enfim, do poder econômico dessas grandes empresas, né? A pessoa disse o seguinte: as empresas precisam dar um jeito de colaborar com a gente, com a sociedade mesmo, porque a empresa faz o modelo de negócio dela e eles querem ganhar dinheiro. Então, se não existe uma pressão de poder público para que haja essa colaboração, por que eles vão gastar dinheiro montando um setor inteiro de uma empresa para dar suporte para as autoridades públicas? Então, você pensa, nossa, hoje o Google, o Facebook, eles têm escritórios e setores totalmente montados para dar suporte ao law enforcement, para a investigação de autoridades públicas. Por que eles fariam isso se não houver uma pressão do setor público nesse sentido? Então, precisa ter essa pressão. Foi dito por uma pessoa com formação jurídica que atua no sistema de justiça criminal, em especial com cybercrimes. Pode passar, por favor, Gustavo. Aqui a gente tem um mapa do discurso favorável ao acesso excepcional. Basicamente uma síntese dessa linha de raciocínio que foi apresentada até aqui. A gente convida vocês a pausarem o vídeo para olharem com cuidado como que esse raciocínio se estrutura. E aí, agora a gente vai dar prosseguimento examinando o outro lado, que são os argumentos contrários ao acesso excepcional. Então, eu vou devolver para a Ana para ela apresentar a primeira linha de raciocínio relacionada a isso. Bom, entre as pessoas que se manifestaram contrárias ao acesso excepcional, o primeiro dos argumentos que chamou a atenção, até pelo número de vezes que ele apareceu, foi uma visão técnica do desafio que seria implementar um acesso excepcional. Isso porque, quando você aumenta a complexidade do sistema, necessariamente você reduz o nível de segurança. Então, para os entrevistados, exigir um acesso excepcional fere os princípios de segurança da informação e práticas básicas de segurança da informação. Uma falha intencional necessariamente reduziria a segurança do sistema inteiro, por completo. Além disso, há um risco de exploração dessa falha por terceiros maliciosos. Não há como garantir que apenas criminosos cibernéticos e os governos estrangeiros não há como garantir que criminosos cibernéticos ou que governos ou que, enfim, outros grupos usufruam dessa vulnerabilidade no sistema para cometer ilícitos. Isso, inclusive, leva ao próximo ponto, que a própria segurança do Estado estaria enfraquecida, porque os Estados também precisam de meios seguros de estabelecer as suas comunicações, e, em geral, eles têm um fluxo de comunicação sensível, e uma vez que esse sistema apresenta vulnerabilidade, também autoridades públicas e, enfim, instituições estariam vulneráveis a essa falha criada que compromete o sistema inteiro, e não apenas um canal, uma pessoa. Pode passar, Gustavo. Para ilustrar esse ponto, eu lembro aqui do depoimento do indivíduo que compartilhou as comunicações de Telegram de diversas autoridades com veículos de imprensa em 2019, no episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. O depoimento está público, eu convido vocês a lerem, porque um ponto que chama muita atenção é que esse indivíduo, ele não era um grande conhecedor de cibersegurança e nem um grande expert em programação. Ele simplesmente explorou uma vulnerabilidade sistêmica na segurança da plataforma Telegram, que permitia que você burlasse a autenticação solicitando receber o código de confirmação necessário para fazer o login no Telegram Web na sua caixa postal. E aí você fingia ser o número da vítima para acessar essa caixa postal e conseguir obter esse código. Então, isso é um pouco ilustrativo de que, quando há uma vulnerabilidade sistêmica assim, as autoridades são as primeiras a serem vitimizadas também,
porque a informação que elas comunicam geralmente é muito sensível, então existe um incentivo muito grande para que você acesse essas comunicações se você deseja obter alguma vantagem política ou qualquer outra finalidade. E aí a gente tem uma citação ilustrativa disso que eu vou pedir para a Ana ler agora. Essa situação tem a ver com o que a gente acaba de dizer. Vamos supor por um momento, e esse é um pressuposto muito duro, no qual eu não creio. Em termos pessoais, eu não creio. Mas vamos supor que há bons atores e maus atores. Vamos supor que eu vivo num país dos bons atores e há uma boa política, um bom Ministério Público, boas autoridades, todos são moralmente bons. Vamos supor isso, ok? A pergunta é: essas pessoas boas devem poder acessar com acesso excepcional para poder investigar situações ilegais? Bom, eu poderia pensar que sim, porque são bons. Eu sou bom, eles são bons, queremos proteger os bons. O problema é que essa lógica não existe. Eu não creio nessa lógica. Não são só bons, há de tudo. Mas seguindo nessa lógica, o problema é que no mundo nem todos são bons. Há outros países, há outras organizações, há hackers, há máfias, há outros estados, não? Então, quando se cria esse acesso excepcional para os bons, entre aspas, para essa gente que quer me proteger e cuidar de mim, quando se cria esse acesso excepcional para eles, também se abre uma vulnerabilidade para outros. Então, na realidade, está criando uma vulnerabilidade que pode ser explorada por outros governos, outras organizações, por outras empresas, por hackers, enfim. Isso foi dito por um entrevistado que é economista, que tem bastante experiência no setor público e no setor privado, e também atua no setor de relações institucionais de uma grande plataforma. Isso. E aí, na linha dos argumentos contrários ao acesso excepcional, uma outra preocupação que é levantada com muita frequência é de que existe um risco de que essa vulnerabilidade seja abusada pela autoridade pública. Então, ela poderia ser instrumentalizada para vigilantismo, para perseguição política de opositores. E aí, isso se associa, na visão de alguns entrevistados, com uma preocupação que eles apresentaram com uma possível banalização das quebras de sigilo. Isso seria uma tendência percebida no atual ambiente institucional para usar a quebra de sigilo de uma forma banalizada, sem você respeitar materialmente os requisitos da lei de interceptações. Então, elas não estariam sendo de fato usadas como último recurso e haveria uma tendência de solicitar quebra de sigilo sem demonstração de que realmente não há outro meio e uma facilidade para obter decisões que concedam essas quebras. Mas esse último ponto a gente vai discutir mais no encontro síncrono, quando nós vamos contar com a presença da doutora Karina Quito, que é uma grande conhecedora dessa questão e vai nos auxiliar a discutir ela de forma mais qualificada. E aí eu vou passar de novo para a Ana. Bem, os próximos argumentos que a gente traz aqui têm a ver com uma dificuldade de mensurar o quanto a necessidade do acesso excepcional para as investigações e o quanto isso modificaria o sucesso das investigações criminais. Os entrevistados apontaram que há ou devem haver outros meios de investigação, com o aumento do número, né, de dados produzidos e uso de plataformas, enfim, da internet em geral, também é um volume muito maior de dados hoje. Então, existem outras coisas que não estão criptografadas, existem os metadados, existem busca e apreensão de dispositivos, backups em nuvem, que é menos seguro, enfim, infiltração policial, outros meios de investigação que foram citados pelos entrevistados para dizer que não é evidente de que haja necessidade de introduzir um mecanismo de acesso excepcional na criptografia para transformar o método, enfim, as possibilidades investigativas que o Estado tem hoje. Nesse sentido, a necessidade e a eficácia não foram demonstradas o suficiente. E um outro ponto que aparece é que é previsível que os criminosos evadirão das plataformas enfraquecidas. Então, se uma pessoa tem intenção de cometer um ilícito e aquela plataforma não oferece a segurança que ele precisa, ele vai encontrar outras formas de se comunicar
de forma segura e, enfim, isso causaria evasão do serviço para dos criminosos, enquanto que o cidadão ordinário continuaria usando um serviço com uma vulnerabilidade sistêmica. Então, em última instância, a população em geral estaria perdendo, né? O cidadão comum estaria perdendo o direito de usar a criptografia e não resolveria o problema, porque quem tem interesse de se comunicar de forma segura vai encontrar outras formas de fazê-lo. Aqui a gente traz uma citação que ilustra esse ponto. Às vezes aparecia isso por vezes é levantado no debate público sobre esse assunto, e o Brasil historicamente tem uma taxa baixa de resolução de crimes violentos, né? Não é uma coisa de hoje. Então, existem levantamentos. O Instituto Sou da Paz, por exemplo, fez um levantamento que mostra que o Brasil não chega a resolver 30% dos seus homicídios. E aí a gente traz uma situação que ilustra um pouco esse raciocínio, que é o entrevistado fala: eu tenho muita curiosidade de saber também os números de situações que a polícia não conseguiu resolver por conta da criptografia. Qual é a porcentagem? E eu acho que esse é um dado muito oculto. Para mim é sempre um buraco. Sempre que eu vou dar uma aula, eu fico assim, cara, a gente não sabe se a criptografia hoje é um problema. Porque, assim, talvez tudo que eu falo mudasse se a gente percebesse que, sei lá, 95% dos crimes no Brasil não são solucionados por conta da criptografia, porque ela está atrapalhando. Beleza, talvez a gente mudasse de ideia. Mas a gente não sabe se não é 0,0000009% dos crimes. Então fica difícil saber entre esses dois extremos onde que a gente está. Isso foi dito por um entrevistado que é jurista e é experiente no setor público, na docência, e a produção acadêmica dele se volta para essas questões de internet e direitos fundamentais. E aqui tem outra citação que eu devolvo para a Ana. A pessoa disse o seguinte, está com um certo delay do slide, mas chegou. Eu tenho essa percepção de que é muito complicado, porque na medida em que algumas empresas passam a dar esse acesso, a gente sabe que a criminalidade migra. Igual a gente vai mudar para o Signal, eles migram. Grandes organizações criminosas hoje contratam técnicos e eles têm condições de fazer o seu próprio aplicativo de mensagens que não vai dar acesso para o law enforcement, que não vai dar acesso. E aí você vai estar fazendo todo esse movimento, diminuindo, e eu tenho essa percepção de que você vai estar diminuindo, sim, a segurança das informações das pessoas, as nossas mesmo. Quem disse isso foi uma jornalista experiente em produção audiovisual e que trabalha com educação de grupos ativistas com foco em segurança digital. Passou o slide? Pode. Está com um delay pequenininho, mas chegou. Que bom. Esse é um argumento que apareceu muitas vezes, de que é desproporcional, porque vulnera todo mundo que usa a plataforma e isso afeta os direitos dessas pessoas, ao mesmo tempo que você está buscando a resolução de alguns crimes. Então, quando você introduz uma vulnerabilidade para acesso excepcional, você está afetando a privacidade de todos os usuários do serviço, você está afetando a liberdade de expressão de todos os usuários do serviço também, porque isso, independentemente dessa vulnerabilidade chegar e efetivamente ser explorada para uma finalidade abusiva por parte da autoridade pública, já há um dano à liberdade de expressão por causa do fenômeno do efeito inibitório, que é o fato de você ter ciência de potencialmente estar sendo vigiado ou de estar sendo vigiado, faz com que você já modifique seu comportamento a fim de evitar, enfim, possíveis comportamentos que possam ser considerados comprometedores por aquele que te vigia. Isso afeta a liberdade de expressão, o livre desenvolvimento da personalidade, porque você é menos livre quando você acha que estão vigiando suas ações, basicamente. Então, toda a população que utiliza o WhatsApp, por exemplo, que é o caso emblemático para essa discussão no Brasil, estaria vitimizada por esse efeito. E aí, nesse momento, a gente está falando de um serviço que está instalado em 99% dos celulares do Brasil. Então, isso afetaria, sobretudo, jornalistas, ativistas e grupos minoritários que já têm razões para pressupor que eles podem ser alvo de algum tipo de perseguição em razão do trabalho que fazem ou da sua condição social. E aí eu vou devolver para a Ana com o slide seguinte.
Esses são os últimos argumentos que a gente traz e que também são extremamente interessantes de serem colocados em pauta, porque a criptografia faz parte não só das comunicações privadas, mas de muitas atividades online que precisam dela para funcionar de forma confiável e quebrar a criptografia ou inviabilizá-la, enfraquecê-la, poderia ferir a confiança no ambiente digital. Nós queremos que as pessoas confiem que os sistemas são seguros para que elas possam utilizá-los e, inclusive, ter atividade econômica na internet, né? Hoje nós temos negócios que acontecem na internet, enfim. E isso tudo só funciona se as pessoas confiarem nas plataformas digitais. E a criptografia seria uma forma de estabelecer e firmar confiança. Uma vez que ela é inviabilizada, a confiança no ambiente digital também seria. Além disso, a preocupação de que isso impõe custos demasiados aos provedores de aplicação. O custo operacional seria grande para redesenhar sistemas, modelos de negócio poderiam ser inviabilizados. Então, uma aplicação que oferece como produto a comunicação segura teria, eventualmente, a sua atividade, enfim, proibida, ou que precisaria ser repensada completamente. Esses aspectos são interessantes porque eles remetem àqueles argumentos que apareceram na segunda fase das crypto wars, o argumento econômico, né, da liberdade de mercado, que foi o que mais apareceu nas audiências públicas. Essa é a análise de uma socióloga chamada Karina Ryder, que é uma das nossas referências para essa pesquisa, e ela analisa os conflitos relacionados ao caso Clipper, que foi mencionado aqui pelo Diego Canabarro na sua aula, e aí ela vai analisar dezenas de audiências públicas que foram feitas nos Estados Unidos nos anos 90, e é interessante notar como que lá o argumento econômico era muito central, de um jeito que aqui ele acaba que não sendo. Aqui a discussão tem focado mais em riscos técnicos, em questões jurídicas e no impacto para direitos, então questões políticas também. Mas nos Estados Unidos tinha um foco muito grande na questão da liberdade de mercado, do que significa o Estado interferir na liberdade de mercado, de como essas empresas desenvolvem seus serviços. O que provavelmente é um reflexo de uma cultura onde o liberalismo econômico tem um protagonismo muito central, a cultura política norte-americana. E aqui a gente traz aquele mesmo mapa de antes, só que a versão que está relacionada com os riscos do acesso excepcional, com os argumentos que são contrários a ele. E a gente, de novo, convida vocês a pausarem o vídeo e acompanharem esse mapa com como o raciocínio segue caminhos interessantes. E aí, caminhando para as nossas conclusões, a gente tem duas visões sobre o acesso excepcional que eu vou pedir de novo para a Ana comentar. Bom, de um lado, as pessoas que são a favor do acesso excepcional acreditam que é uma medida necessária, lícita, e que os riscos são mitigáveis com controle institucional forte, enfim, previsão de seu uso, restrição, e o foco está nos aspectos jurídicos e políticos dessa discussão. Na outra ponta, as pessoas contrárias acreditam que é uma medida desproporcionalmente danosa e potencialmente ineficaz. Enfatiza dimensões técnicas, políticas e econômicas do debate, né? Não há segurança de que o acesso excepcional traria melhoria para os nossos sistemas de investigações e toda a população estaria vulnerabilizada, enquanto que, enfim, criminosos poderiam encontrar outras formas ainda de agir, então, potencialmente ineficaz. Uhum. Tem uma discussão jurídica no discurso contrário ao acesso excepcional também, mas a gente vai deixar para conversar ela melhor no encontro síncrono. Tem vários pontos que são relevantes relacionados a isso, mas eu vou deixar como provocação aqui a questão para os cursistas refletirem e levarem suas opiniões, especialmente as que são da área jurídica, mas não somente, porque é uma questão que está para além do campo estritamente jurídico, como a gente comentou, mas a pergunta é: existe no arcabouço regulatório atual, relativo a essa matéria,
um dever de ser capaz de interceptar? Notem que eu não estou perguntando se existe um dever de interceptar quando você é capaz. Eu estou perguntando se existe um dever de ser capaz. E caso não exista, deve existir? Então eu vou deixar essas duas perguntas para serem trazidas como pontos iniciais para a gente conversar no nosso encontro síncrono e fechar com uma consideração que a gente tem feito com bastante profundidade nos últimos tempos relacionada a essa pesquisa, de que a tecnologia ela tem que ser pensada em contexto. A gente não pode discutir isso em abstrato. Então, o contexto político do Brasil é um contexto, neste momento, de instituições fortes, sólidas, estáveis, que têm se mostrado capazes de coibir abusos? Vamos refletir sobre isso. Novamente, é uma provocação a ser debatida no nosso encontro síncrono. E aí, a gente vai encerrando e agradecendo a todas e todos que nos acompanharam até então. O nosso contato está aqui e deixamos um abraço para todo mundo. Até o nosso encontro síncrono. Muito obrigada, pessoal. Até breve.